Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Olá, tudo bem, Cássia? Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes, todos totalmente oscarizados. 100% oscarizados. E Vera, toda vez que a gente tem um reconhecimento como esse, a gente se lembra, né, do quanto o nosso cinema é poderoso, como tem produções que merecem mais atenção do que normalmente conquistam do público. Mas isso nos lembra também de como o audiovisual brasileiro tem aí um potencial de gerar riqueza. Já gera muitos recursos, muitos empregos, mas poderia ser ainda mais, né, Vera? Poderia ser bem mais, Cássia. Eu acho que esses momentos em que todo mundo fica ali absorto no mesmo assunto, torcendo para o mesmo lado, em que até as diferenças políticas são deixadas de lado em prol ali de um clamor nacional, torcendo por um produto brasileiro, isso tem de servir para tirar alguns estigmas, né, que têm sido vendidos de uma maneira falsa e desinformando a respeito da indústria audiovisual brasileira, a respeito do cinema brasileiro, e estigmas esses que levaram a que houvesse um desmonte nos últimos anos, porque a gente sabe que assim, começa a se vender uma narrativa que demoniza um determinado setor ou um determinado assunto, esse assunto passa a ser alvo de boicote, de desinformação, de fake news. Isso vem atrelado a uma política pública de desmonte, e aí você fica um tempo, se você não tomar cuidado, pensando que aquilo tudo é verdade. Então, Bolsonaro, já como deputado, promovia uma série de desinformações a respeito de Lei Rouanet, de outras políticas de incentivo, de leis de fomento, de editais de fomento a audiovisual e a outras manifestações culturais, e quando chegou à presidência, começou um processo de desmonte da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, das próprias leis de fomento, depois da pandemia vetou a Lei Paulo Gustavo, vetou a Lei Aldir Blanc, cortou custos do Fundo Setorial, então foi um período em que o audiovisual brasileiro viveu ali uma dificuldade de criação de empregos, de financiamento a produções, etc. Com o governo Lula, essas coisas foram retomadas. Então, houve uma retomada de investimento, um aumento de investimentos nos fundos setoriais e outras leis de fomento, e isso tem dado resultado. A gente tem visto aí, ano após ano, o crescimento em investimentos federais e privados no audiovisual, e também na geração de emprego, na geração de divisas para o país, de riqueza, portanto, para o país, a partir do cinema. O efeito multiplicador, né, que é um fator importante aí para a gente aferir a importância econômica de determinadas atividades do audiovisual de 2,3. Então, quer dizer que para cada real, cada dólar investido em cinemas, multiplica por 2,3 o que isso gera de riqueza. Então, é algo em que o Brasil tem muito potencial. A gente sabe que a economia criativa é um dos grandes mercados a serem mais explorados no Brasil e que tem grande potencial de geração de emprego, geração de recursos econômicos. E quando a gente tem uma vitória como essa, inédita, de um filme no Oscar, isso gera repercussão internacional, novas oportunidades internacionais, e também um impulso para que empresas brasileiras invistam e fomentem o audiovisual e outras manifestações culturais brasileiras. Esse ano, por exemplo, o Brasil é o país oficial, ali, o país de honra do Marché do Filme no Festival de Cannes. Isso significa que a gente foi colocado como uma indústria a ser observada como um grande manancial para investidores no mundo todo. O Selton Mello, por exemplo, depois do Ainda Estou Aqui, já começou a fazer uma grande produção de um blockbuster internacional, que é o filme Anaconda. Então, isso gera empregos para os nossos trabalhadores da indústria cultural, e aí os atores são só a parte visível dessa indústria, tem várias outras atividades ligadas à produção audiovisual, e isso, portanto, é um fator
sim importante para o Brasil, para além da torcida, para além dos memes de internet, para além dessa parte gostosa e lúdica, que é torcer para um filme, tem um aspecto econômico e de política cultural que tem de ser muito comemorado, muito celebrado com a vitória do filme no Oscar. Sem dúvida, tá certíssima, Vera. Me conta uma coisa, como que você foi no bolão? Péssima. Eu No também. do fim do expediente eu ainda não vi, mas no da minha casa eu fui a última, a lanterninha. A coisa ali de que nada como ano após o outro. Ano passado eu ganhei, mas Olha esse aí, ó. aqui eu já vou ter que repassar para os meus filhos, porque perdi. Eu fiquei em último. Foi Ah, Vera. triste. Não, mas eu fiquei sabendo que, olha, no bolão aqui da rádio, ninguém. Hum. Foi muito difícil, né? Você sabe que teve um ouvinte que gabaritou o bolão, que acertou tudo. Uma pessoa no E Brasil que acertou, inteiro. inclusive, a atriz? Inclusive a atriz, que eu não sei como ele votou, fez esse Pois voto que a gente ninguém já não sabe acreditava. se a gente gosta muito dessa pessoa. Pois é, a Por gente. que você fez isso? A Exatamente, gente mas gosta de conseguiu. você, mas depois se Sim. explica por que votou, né, Ele na vai, ele voz. vai vir no fim do Vai? expediente, e aí ele vai contar pra gente o Tá que bom. o levou a ter esse voto tão inusitado, que inclusive, Mas né, ganhou, ganhou, né? né? Foi a Então, um única homem à pessoa frente do seu tempo, então Exato, tudo bem, temos que exatamente. louvar. Mas, Vera, você foi Embora muito ele e a citada, academia viu? estejam errados nesse Isso, aspecto, mas tudo exatamente. bem. Mas tudo bem, mas foi o que É. aconteceu aí. De qualquer maneira, Vera Magalhães, muito obrigada por todas as informações e por trazer esse lado super importante também, né, dessa indústria que já oferece tanto ao Brasil e pode oferecer ainda mais. Te ouvimos mais tarde aqui no Ponto Final. Até mais, Vera. Até mais, Cássia. Ótimo jornal para você. Tchau, tchau. Até mais. Agora 1h40.